A agricultura de precisão, que é uma vertente não muito antiga, ela trata do lidar com a variabilidade que existe nas lavouras, ou seja, tratar localizadamente os problemas da melhor forma possível. E uma das grandes vertentes do mercado é lidar com a fertilidade dos solos, fazendo amostragens, produzindo mapas e fazendo as recomendações para colocar a quantidade certa no lugar certo. Muito bem. Porém, a outra grande vertente que avança é a do controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Tem uma demanda muito grande por isso e alguns poucos passos já foram dados. Um deles é exatamente no controle de ervas daninhas a partir de sensores. A tecnologia de sensores na agricultura também não é algo muito antigo, e no desenvolver sensores para manejar adubação nitrogenada de culturas, surgiram sensores portáteis ativos. Sensor ativo é aquele que tem luz própria, né? No caso, sensores ópticos, nós estamos falando de sensores ópticos que têm luz própria. E uma derivação não acidental, mas bem proposital e bem focada, foi para desenvolver sensor para fazer então a aplicação de herbicida. Esses sensores nasceram no ambiente de plantio direto, seria para fazer a dessecação, aplicando herbicida apenas onde existe a erva daninha. Então, essa é a origem histórica desses sensores, algo como 15 anos atrás, um pouco mais. Eles chegam no mercado, mas não tiveram muita receptividade. Por quê? Porque é uma tecnologia um tanto sofisticada, que exige um investimento, é cara, e os herbicidas comuns de dessecação até então resolvem o problema em área total. Ou seja, a gente aplica em área total, mesmo sabendo que não tem erva daninha em toda a área. Porém, nos últimos anos, se acentua a ocorrência de ervas daninhas resistentes. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso existe pelo mundo afora. E esse movimento chega no Brasil depois de ter percorrido, essa tecnologia chega no Brasil depois de ter percorrido parte do mundo. E aqui na América do Sul, inclusive começou antes na Argentina. O fato de nós termos ervas daninhas resistentes tem causado problemas muito sérios em lavouras de forma geral. Onde o herbicida comum já não controla aquelas espécies. Então, o que o pessoal tem feito? Parte para um herbicida específico, que é muito mais caro. E aí nós começamos a ver o impacto do benefício dessa tecnologia. Um sensor que detecta onde está a erva daninha e aplica o herbicida apenas onde ela está. Como? Nós temos basicamente dois tipos de produtos no mercado, tá? Um que é um sensor para um bico e outro que é um sensor para um grupo de bicos, ou uma largura, no caso aqui especificamente 1 metro de largura de barra de pulverizador, um sensor por metro, mas nesse 1 metro tenho 5 bicos e ele controla então até 5 bicos. O sensor ele tem luz própria. Nós temos sensores de luz comum, portanto ele detecta o verde da erva daninha, e temos sensores de fluorescência, que é uma energia um pouco mais forte, que ele vai detectar apenas a existência de folha viva, não da cor verde, mas de planta viva. E aí ele diz, aqui tem que aplicar. Então ele aciona, e aí entra a parte mais mecânica da coisa, ele aciona a válvula que abre aquele bico. São válvulas de altíssima velocidade, são válvulas com uma amplitude de regulagem de vazão de cauda, e isso tem feito com que essa pulverização seja bem feita e bem localizada.
Então o sensor detecta e o bico abre e ele só vai fechar quando o sensor diz: ó, acabou a reboleira, ou acabou a mancha de erva daninha. Então essa aplicação ela é feita com todo o passo a passo numa única etapa, ou seja, detecta a existência da erva daninha, decide em aplicar e já faz a aplicação, tudo numa única passada a velocidades consideráveis. Nós estamos falando de velocidades 15, 20 km por hora nos pulverizadores profissionais que nós temos aí no mercado. Então é uma tecnologia para embarcar na barra do pulverizador, né? E tem o seu impacto na medida em que eu tenho então que fazer aquele controle das ervas ralas, né, espalhadas na lavoura. E quanto mais ralas, mais complicado é. Eu não posso deixar elas expandirem, porque o ano que vem, ou daqui 3 anos, elas vão tomar conta da lavoura. Então, o que normalmente o pessoal tem feito é fazer uma pulverização tradicional de dessecação com um herbicida comum, e depois então faz com a máquina especializada da propriedade, ou uma máquina menor, um pulverizador menor, equipado com esses sensores. E aí então ele faz a catação, ou seja, ele vai acertar reboleira a reboleira, planta a planta. O nível de exatidão e de sensibilidade desses sensores ele é regulável, eles têm muita tecnologia embarcada. E uma outra vertente é a da cana-de-açúcar, né? Nós temos visto nos últimos 5, 6 anos aí a utilização da mesma tecnologia pelo pessoal da cana. Então, na catação de erva daninha, no controle de ervas daninhas na entrelinha, que tradicionalmente é feito por equipamentos costais ou portáteis com operadores manuais. Então, é um equipamento, nesse caso, embarcado, por exemplo, em quadriciclo ou coisa do gênero, para fazer então a aplicação na entrelinha. Essas duas aplicações já estão, vamos dizer, consagradas, e uma série de outras vão surgindo na medida em que a demanda vai acontecendo. O impacto econômico, ou seja, o benefício dessa tecnologia vai depender, logicamente, da densidade de erva daninha que eu tiver pós-controle, ou seja, as ervas resistentes. Eu vou estar aplicando aquele produto caro e quero aplicar apenas onde tem. Então tem relatos aí de toda a ordem em termos de nível de economia, né? Mas quando eu tenho 3, 4, 5, 10% de área coberta por planta daninha, significa que eu vou ter 85, 90, 95% de área não aplicada. E isso esse é o impacto que nós temos. Agora, os equipamentos, logicamente, têm um custo de investimento relativamente expressivo. São equipamentos bastante caros, mas que dão retorno em função dessa circunstância, desse cenário que a gente discutiu. Estes sensores, na verdade, é sempre o conjunto, isso é vendido, o provedor, né, a indústria que produz isso, ela vende aquilo que a gente pode chamar de kit. Esse kit ele é o sensor, as válvulas, né, dos bicos, e tudo isso é instalado no pulverizador que a gente tem em casa, né? Recentemente já tem aí algumas tratativas dentro da indústria de oferecer isso montado de fábrica, mas o comum, o usual no Brasil e no mundo o usuário adquirir o kit para uma largura de pulverizador de barra e aí instalar. O vendedor, né, a empresa que fornece, vai lá e instala na tua barra, na barra do teu pulverizador. Então, esse é o estágio de modelo de negócio que hoje existe para essas tecnologias no mercado brasileiro. Esse era o tema deste informe técnico. Nós permanecemos aqui sempre à disposição no Departamento de Engenharia de Biosistemas, para esse e tantos outros tópicos relacionados ao grande tema agricultura de precisão, que é muito amplo, e qualquer dúvida o pessoal pode se dirigir à Casa do Produtor Rural, que as perguntas e dúvidas, as consultas chegarão até nós e a gente fará o possível para responder. Obrigado.